Nós separamos um cântico em adoração ao Senhor nessa noite. Eu peço que minha família, por favor, venha aqui à frente. Filha do Paulo Vitor, da Ana Paula. Ana Paula já está aqui. Pastora Vera. Tudo isso começou, irmãos, exatamente com esse grupo de pessoas que está aqui no altar, na sala da nossa casa. Esse sonho começou na sala da nossa casa, em um cultinho no lar onde nós fazíamos. E onde nós fazíamos, nós mesmos participávamos. E Deus foi alimentando esse desejo no nosso coração. E as coisas, elas foram acontecendo. Mas eu louvo a Deus por isso. E antes eu quero, até a pastora chegar, eu quero pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? E ela vai continuar sendo sempre a palavra do Senhor, a palavra de Deus viva. Amém? Glória a Deus. Salmos de número 32. Às vezes eu ouço, eu sei que isso aqui na escola bíblica, no lar, nem algo parecido, mas eu vejo, às vezes, por aí, algumas pessoas dizendo assim, Salmos capítulo 32. Não tem Salmos, não tem capítulo, irmãos. Salmos não tem capítulo. Então a gente para, e Salmos não tem capítulo. Se você ouvir alguém falando assim, Salmos capítulo tal, você pode ter certeza... Convida para a escola bíblica, porque Salmos não tem capítulo, tá bom? Mas a gente sempre vê por aí. Mas Salmos 32, versículo de número 8 da palavra de Deus. Você encontrou? Salmos de número 32, Salmos são canções. Salmo de número 32, verso de número 8 da palavra de Deus. Depois a gente vai estar lendo aí mais alguns outros versículos também. Mas está escrito assim: o Senhor falando através da boca do salmista, e diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amém? Eu vou ler mais uma vez para que isso fique gravado do teu coração, em nome de Jesus. Fala assim comigo: instruir-te-ei. Senhor da glória, está faltando instrução. Vamos lá, 1, 2, 3. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu sei que você gosta de estar lendo a letra aqui, mas eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus, e nós estaremos louvando ao Senhor com uma canção aqui em família. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Fecha seus olhos, você leva o teu pensamento a Deus, naquilo, até o mesmo motivo pelo qual você veio buscar ao Senhor nessa noite. Amém, querido? Fecha seus olhos e continue entregando o teu coração diante do Senhor, porque nós cremos que o nosso Deus, aquele que sempre tem infinitamente mais para cada um de nós. Amém, querido? Esse louvor, ele diz assim: quando eu estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Olha o início mais uma vez. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo,
fortaleço, meu filho, não temas. Lá do início, mais uma vez, fala assim, lá do início. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabe, querido, Deus abençoe, em nome de Jesus. Sabe, querido, o salmista, aqui, esse salmo, foi um salmo escrito, e essa pessoa, esse salmista, os salmos são divididos em partes, né? Foram escritos por várias pessoas. Você vai encontrar salmo de Salomão, salmo de Moisés, salmo dos filhos de Corá, salmo de Davi, salmo de, enfim, você vai encontrar vários escritores de salmos. Mas aqui, querido, então por isso que às vezes você vai encontrar falando assim, sobre assuntos que talvez vocês conheçam sobre a vida de Davi. Você fala em salmo, sei lá, grande de Davi, né? Foi o que mais escreveu o livro de Salmos, mas você vai encontrar vários salmistas aqui. Mas a questão não é simplesmente a variedade de salmistas, a questão é sobre o que eles tratam, sobre o que trata aqui o livro de Salmos. E Salmos fala sobre muitos momentos de alegria, mas fala também sobre muitos momentos de adversidades. Fala sobre momentos de ganho, mas fala também sobre momentos de perda, sobre momentos assim, em que a pessoa, ela passa por momentos de aflição. E a palavra do Senhor diz aqui, olha só, quando vem a palavra ao salmista e diz assim, olha, instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E o tema dessa ministração é desistir por quê? Sabe, irmãos, eu olhei algumas definições a respeito da palavra de desistir, e só isso já foi o suficiente para incomodar meu coração. E quando a gente fala a respeito de desistência, e nós não encontramos alguém que desista, a não ser que a pessoa ela tenha alguma coisa, ou ela tenha algum lugar, ou algum campo, ou algum cargo, ou ela esteja em um lugar privilegiado. Ninguém, irmãos, que venha desistir, uma pessoa que não tem nada, ela não pode desistir de nada, tem do que desistir. E nem uma pessoa que nunca tentou nada na vida, também não tem nem do que desistir. Uma pessoa que nunca quer chegar a lugar algum, ela não tem do que desistir. Ou seja, a vida dela já é uma desistência, mas a palavra desistir, querido, significa renunciar. Fala assim comigo, renunciar. E alguém que renuncia é porque ele está em determinado lugar, amém, querido? Ele está em determinado lugar, você vê, por exemplo, alguns renunciando cargos, renunciando suas funções, mas estão em um lugar tal, já um lugar seguro, mesmo assim a pessoa ela renuncia. Mas ela nunca renuncia normalmente, tirando os 3 pontinhos e os parênteses, né, que vamos deixar de lado, normalmente a pessoa nunca renuncia a algo, ali, sendo uma pessoa lúcida, simplesmente para não ter mais aquele cargo, aquela função, aquele benefício. Normalmente a pessoa ela renuncia a algo para ir para algo maior. Isso nós vemos a renúncia. Mas na verdade a pessoa ela recuou, um recuo estratégico para ela avançar. Assim também fazia o povo de Deus em momentos que Deus dava essa estratégia para o próprio povo. Eles estavam em determinados vales, Deus e alguns soldados assim em emboscada do povo hebreu,
E o povo vinha assim como que estivesse recuando, perdendo a batalha. E olha que eles chegavam nos vales, aí chegava todo o restante do exército, aí eles, né, armavam, diz a Bíblia chama de tocaia, né? Mas enfim. Então, os perto de um recuo estratégico, mas renunciar também, querido, significa deixar, significa abandonar. E eu encontro aqui, querido, em muitas passagens na palavra de Deus, muitos abandonos, muitas desistências. Eu encontro aqui muitas pessoas dando, na verdade, as costas para aquilo que já existe, e a pessoa muitas vezes não conseguiu perceber. Porque Deus nunca faz, querido, promessa para alguém que ela não exista, ou que Ele não vai cumprir. Mas a princípio os nossos olhos não veem. Mas a palavra do Senhor diz que do nada Deus pode criar todas as coisas. Amém, querido? Então, a palavra do Senhor nos mostra aqui sobre vários exemplos de pessoas que até mesmo desistiram. Umas delas porque perderam o foco. Por exemplo, quando nós olhamos aqui para a vida de Sansão, um homem veio com promessa de Deus. Os pais dele era estéril. O seu pai Manoá eles não podiam ter filhos, e veio um anjo liberando a palavra para eles, e o pai até nem acreditou. Mas como é que pode ser? Quem é esse anjo? Depois ele apareceu de novo, e aí nós vemos a presença do próprio Deus se manifestando. Quando, por exemplo, Manoá pergunta o nome do anjo, e a palavra vem maravilhoso, ou seja, Deus forte, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso. Isso com letra maiúscula, se lembra características ali, atributos do próprio Deus, sendo liberado ali sobre a vida de Manoá. E vem Sansão, garoto, forte, não somente na força física, mas com a promessa de libertador, com a promessa de juiz sobre a sua vida, a promessa de estar governando, direcionando o povo, né? Mas ali algo foi chamado a sua atenção, algo muito forte, aliás, foi chamado a sua atenção. Eu quero dizer para você, querido, que os banquetes que são apresentados na nossa vida, eles nunca são pouca coisa, mas Satanás sempre investe pesado em cada um de nós, amém, querido? Sempre investe pesado. Ele nunca vai colocar simplesmente o resto que ele tem, mas ele vai colocar os manjares do mundo à nossa frente. Ele nunca vai forçar ninguém a fazer, mas ele vai expor o banquete. Pastor, então eu vou se eu quiser. Às vezes a pessoa ela acha que ela é forte o suficiente. Jacó também, Esaú também achou, né? Ali, que era forte o suficiente quando ele vendeu ali a sua primogenitura para Jacó, simplesmente por um prato de comida, por aquilo que para ele era tudo naquele momento. Muitas vezes os nossos olhos nos enganam, amém, querido? Muitas vezes nós somos traídos pelos nossos próprios olhos por aquilo que está diante de nós. A nossa promessa, querido, nem sempre ela está ali diante dos nossos olhos. As nossas promessas, muitas vezes, elas estão escondidas no coração de Deus. E quando nós cremos, Deus concretiza aquilo na nossa vida. Nós precisamos acreditar, querido, para que nós venhamos a ver. Então, querido, Sansão, ele simplesmente se entregou a uma mulher chamada Dalila, que era ali, era do povo dos filisteus, e justamente o amigo do povo de Deus, dos hebreus. E ali foi um desacerto, um desconcerto total, e nem até mesmo seu pai conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia, de tão atraente que era aquele momento, até mesmo aquela pessoa. Manoá disse: mas filho, não tem outra pessoa aqui dentro do teu povo, você precisa escolher alguém lá fora, do povo inimigo nosso, né? E aí Sansão, ele simplesmente tomou a sua própria decisão, por culpa e risco, e ele não deu ouvidos para o seu pai. E aí diz a palavra do Senhor do livro de Salmos: guiar-te-ei e ensinar-te-ei pelo caminho que deve seguir. Mas a opção, querido, é totalmente nossa, é 100% nossa. Aquilo que nós queremos fazer com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus colocou algo grande na vida de Sansão. O que Deus tem colocado na sua mão, querido? O que Deus tem colocado na sua mão? O que Jesus disse lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16, ali a partir do versículo 15: em meu nome. Jesus declarou ali algumas promessas sobre a nossa vida, de autoridade que Ele liberou sobre a vida da igreja. E a igreja, em momentos, irmãos, ela não pode ser tímida, irmãos, ela precisa ser ousada. Sabe, cada vez que ela dá de frente com situações, com adversidades na vida, isso vem de história, né? Colonização,
tempos de escravidão, a história vem se arrastando, e principalmente aqui o povo brasileiro, ele é muito acostumado a ficar calado, né? Os países aí de primeiro mundo, outros países, se eles tomam decisão, o povo toma decisão, o povo toma atitude, e o povo parte para os seus direitos. O Brasil é diferente, é um povo pacato. E nós, na qualidade de cristãos, quando nós chegamos do mundo, do sistema do mundo lá fora, para o Evangelho, infelizmente muitas vezes nós nos tornamos exatamente dessa forma, pacatos. Se acontecer, tudo bem, se não, mas nós esquecemos, querido, que nós não fomos chamados simplesmente para estar parados. Nós esquecemos que o nosso Deus, Ele é um general de guerra. Nós esquecemos que o nosso Deus, querido, é um Deus todo-poderoso, é um Deus forte e poderoso nas batalhas. Nós esquecemos que o nosso Deus, querido, é aquele que combate por cada um de nós, mas nós precisamos ser introduzidos no exército de Cristo. Amém, amado? Nós precisamos estar dispostos a lutar com as nossas armas que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pastor, eu não vejo armas nenhuma. Você vai sair daqui enxergando elas pela fé em nome de Jesus Cristo, assim eu acredito, querido. E querido, e nós olhamos muitas vezes, nós olhamos ao passar do tempo, sabe? E nós entendemos que as coisas começam a tomar vantagem nas nossas vidas a partir do momento que nós deixamos, a partir do momento que nós liberamos. Porque o povo de Deus, o povo cristão, é o único povo que vai para a luta, que vai para a guerra sabendo o que vai acontecer, sabendo que vai ganhar se ele permanecer. Porém, também o nosso adversário sabe perfeitamente disso, então ele trabalha onde? No psicológico de cada um. Amém? E quando nós falamos em psicológico, parte psicológica, é muito complicado. É muito complicado, porque nós precisamos, para estar bem mesmo, o nosso psicológico, nós precisamos ter certeza muito bem daquilo que nós queremos. A ponto de pagar um preço, entendendo que aquilo vale realmente a pena. Caso contrário, vai brotar uma interrogação na nossa mente, no nosso coração, e possivelmente nós vamos desistir, possivelmente nós vamos perder o foco, possivelmente a fraqueza vai entrar dentro do nosso coração. E sabe, querido, então isso acontece e o nosso inimigo vai tomando forças a partir do momento que nós desistimos. Eu vou dizer para você, irmão, se você ler um pouco a respeito de batalha espiritual, bom, na Bíblia, se você conseguir ler a Bíblia sem ficar preso muito em palavras, mas entendendo o que está acontecendo ali no assunto, você vai perceber que ele trabalha assim muito no psicológico, tanto na época de perseguição da igreja, realmente o que tem de pano de fundo ali, até mesmo no próprio fato de terem o objetivo de tirar Jesus, o foco de Jesus da cruz, sendo que eles queriam que Jesus não fosse para a cruz, por um motivo, né? Mas uma palavra já havia sido liberada lá no Jardim do Éden, a mando de Deus, que Jesus venceria. Então, se trabalha muito no psicológico durante a caminhada cristã, na vida dos profetas, na vida de Moisés e tantos outros, se trabalha muito nessa área. Eu acredito que o Antigo Testamento, uma única vez que o nome do nosso inimigo ele é exposto realmente, quando Davi ele faz o censo, diz que Satanás incitou o coração de Davi a fazer o censo, mesmo Deus dizendo que não era para fazer. Ou seja, perdeu o foco, teve prejuízo ali, muitas pessoas morreram. Ou seja, esse mesmo que diz que o Senhor guiará o nosso caminho, por onde nós devemos seguir, em algum momento da vida, para nós hoje é simples, sabe por quê? Porque alguém já passou por isso e alguém está nos instruindo. Eles aprenderam muitas vezes errando, nós não, nós podemos aprender lendo e estudando. Para nós acaba sendo muito mais simples, porque nós não estamos vivendo a história de que quando a Bíblia foi escrita, nós já estamos vivendo um tempo depois, entendendo tudo aquilo que aconteceu no passado, e pegar esse manual de instrução, esse manual de vida, esse manual, querido, de vitória, e tomar para as nossas vidas, querido, lembrando que Deus, a cada dia, querido, Ele tem uma palavra liberada sobre as nossas vidas. Você consegue acreditar nisso, querido? Você consegue acreditar nisso? Então, irmãos, nós não podemos deixar ali, querido, com que nossas forças venham a minar, a se ir embora, querido. Nós não podemos deixar com que as nossas forças, com que o nosso guia, realmente, nós venhamos a perder referência. Sabe, porque uma coisa assim que as pessoas utilizam hoje a gente vai ter que resolver algumas questões, e eu nem sei onde é, mas também não estou preocupado. Você sabe por quê? Depois que inventaram o GPS, você não fica preocupado com essas coisas. E você sabe o que aquela maquininha é? Aquele projeto é? Simplesmente um guia. Simplesmente.
E é um guia assim que vira à direita, vira à esquerda, nome das ruas, cruzamento, fala temperatura, lombada, radar, aquela coisa toda. Ou seja, um guia. Então você percebe que alguém, mesmo que tenha um desafio pela frente, quando ele tem um guia, ele está tranquilo. Porque ele vai saber durante a trajetória exatamente o que ele deve fazer. Ele vai ser instruído por isso. Então ele vai andando simplesmente. Quando Deus se coloca como guia das nossas vidas, querido, nós vamos andando, vamos caminhando. Mas o que vai ser do seu amanhã? Não importa. Deus, ele sabe a respeito do hoje, do amanhã, do semana que vem. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele é que vai guiar. Ele é o conhecedor das nossas vidas. Por mais que Deus ele peça para que nós venhamos a traçar planos, mas eu creio que isso ele faz para que o nome dele seja glorificado, porque nós sabemos que nós traçamos planos, mas nós sabemos também perfeitamente que a resposta ela vem da boca de Deus. O Senhor que dá o ponto final, que dá a última palavra daquilo que acontece nas nossas vidas, porém, nós precisamos estar em conformidade com aquilo que está escrito, amém, querido? Dizer sim para aquilo que está escrito, aceitar, receber dentro do nosso coração aquilo que está escrito, mesmo a tentação, mesmo o vento sendo contrário. Ai, pastor, é porque você não conhece minha vida. Eu sei, você também não conhece a minha. E talvez se você conhecesse a minha, você ia desistir mais rápido ainda. Que bom que você não conhece assim ao fundo. Um dia desses, graças a Deus, Deus nos abençoou. Hoje a gente está não na condição que ainda gostaríamos, mas estamos numa condição melhor do que quando isso aconteceu. Um comentário, porque às vezes a gente está na condição sempre sorrindo, né? Sempre, mas nem sempre porque queremos sorrir, mas porque queremos que as pessoas sejam abençoadas através da nossa vida, ainda que pela aparência. Mostrar que estamos bem para que a pessoa também esteja bem. Um dia houve um comentário, um burburinho, a respeito da minha vida. Eu procuro ser assim muito discreto naquilo que eu faço, até demais às vezes. Mas enfim, e o comentário foi assim: o pastor mora num palácio, o pastor mora numa mansão. E eu falei assim, cara, amém, eu recebo como profecia para a minha vida, mas não é bem assim não, não é bem assim não. Eu falei, mas se você quiser receita eu te passo, daqui a pouquinho eu te passo, mas eu falei, eu nunca fiz isso, fiz com 2 pessoas aqui, e com essa eu disse assim, olha, eu vou fazer uma coisa com você que eu nunca fiz com ninguém, nem arrumei minha casa, nem nada. Vou entrar com você dentro da minha casa, você vai conhecer, você vai saber onde eu moro. Ele entrou, eu falei, perceba as coisas, se você não perceber, eu falo para você o que tem, tá? Para você não perder nenhum detalhe. Ele entrou dentro de casa, eu falei, olha para o chão, porque você está em cima de um piso quebrado. Mas o da igreja não tem nenhum piso quebrado, lá pelo menos que eu saiba não, mas vai entrando aí. E foi entrando, eu falei, olha para cima também, tem uns negócios assim que caem na nossa cabeça de vez em quando, que a gente só está limpando, aqui embaixo, né, morávamos aqui embaixo, cai na nossa cabeça assim, você fica cuidado, olha onde você vai sentar. E ele foi só olhando, eu falei, vai olhando aí, né, e a parte elétrica eu já nem falo nada, porque o negócio está meio pendurado, meio estranho. Eu falei, agora vamos para o quarto. Ele entrou no nosso quarto, e eu falei assim, entra prestando atenção. O quarto, quantos já tiveram o guarda-roupa, que é uma maravilha. O guarda-roupa, todas as madeiras são excelentes, né? Menos a de trás. Não? A segunda, né, o segundo suporte da madeira, nossa, é a parede, né? Ele está todo desembeiçadão. Eu falei, ó, presta atenção. Eu falei para ele, olha por baixo também. Porque toda a cama, assim, a maioria delas, assim, tem um tijolinho encostadão, né? Tem um tijolo na frente e atrás. E eu durmo com meu filho na mesma cama. Eu fui falando assim, passo a passo para ele. Irmãos, ele saiu de casa chorando. Eu saí de casa chorando. Eu falei para ele, mas não se preocupa não. O importante é que você esteja bem. Eu falei para ele, se você estiver bem, eu também estou bem. Você está triste por isso? Eu não. Porque você está bem. Então, querido, sabe, muitas coisas acontecem na vida da pessoa, e não é por isso, querido, não é por isso que nós vivemos. Se o Senhor fizer na nossa vida, amém, glória a Deus, mas se o Senhor não fizer aquilo que materialmente falando, nós entendemos como algo de bom, de bênção, querido, nós vamos louvar o nome do Senhor da mesma forma. Sabe, Jó na sua extremidade, naquilo que aconteceu, de maneira nenhuma, ele reclamou, ele blasfemou, ele comentou a respeito da situação, mas a Bíblia diz que Jó de maneira nenhuma ele blasfemou, mas ele disse uma palavra-chave, aliás, 2 versículos que eu gosto muito do livro de Jó, que me chama muita atenção,
Quando ele diz, antes eu te conhecia, Deus, eu ouvi falar, mas agora eu conheço. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Livro de Jó, capítulo 42. E aquilo que ele diz, quando tantas situações rodeiam ele, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor. O homem está lá na cinza, querido, mas a preocupação dele não é essa. Ele está enxergando muito além daquilo que os olhos podem ver. É tema de um CD também. Além daquilo que os olhos podem ver. Ou seja, sabe, querido, não simplesmente aquilo que está diante dos seus olhos. Aquilo que está diante dos nossos olhos, querido, pode nos enganar e pode nos fazer retroceder, pode nos fazer voltar atrás. Sabe? Então Jó passou por esse procedimento, querido, na sua vida, sabe? E muitas pessoas até mesmo, irmãos, muitas pessoas, elas deixam de sonhar nesse tempo, porque elas têm visto muitas coisas ruins, muitas coisas negativas acontecendo ao seu redor. O Salmo de número 91, num dos seus versículos diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas espera aí, porque tem gente caindo do meu lado, à minha direita, eu sou obrigado a cair também? Não. Isso aí é para unção do cai. Não, irmãos. Está caindo, eu vou cair também. Não, irmãos. A vida com Deus é no individual. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas ele diz assim: eu não serei atingido. Porque ele está em Deus, e a confiança dele está, querido, no Senhor, independente daquilo que tem acontecido ao seu lado, ao seu redor, sabe, porque o Senhor, ele conhece, irmãos, toda a nossa vida. O Senhor, querido, de maneira nenhuma, ele não nos desamparou, ele não nos deixou. O Salmo de número 139, a partir do versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende ali, conhece o meu pensamento. E ele diz assim que o Senhor me cerca por detrás, e o Senhor me cerca por diante, e o Senhor está em todo lado. Ainda que eu venha estar ali no mais profundo abismo, lá está o Senhor. Ele diz assim: as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Ou seja, Deus enxerga do mesmo jeito, querido. Por mais trevas, por mais tenebroso que seja a vida de alguém, lá está Deus enxergando e vendo e sondando todas as coisas. As trevas que muitas vezes, querido, de tribulação, de adversidade, que está assolando muitas vezes a vida, e a pessoa muitas vezes diz assim: Deus me abandonou. Existe uma canção que diz assim: oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca deixa, irmãos. Seria algo assim totalmente estranho, alguém criar alguém, formar alguém com o propósito de simplesmente abandonar. E se Deus fizesse isso, eu diria que Ele é o primeiro a desistir das coisas. Mas Deus, Ele não desiste, amém, querido? Deus confia em mim, Deus confia em você, até o último suspiro de vida. Deus está ali, com expectativa em nós, e Deus espera que nós venhamos a estar na presença dEle, buscando recursos do céu para vencer, amém, amado? E quando nós falamos assim, sonhos, querido, nós vemos muitos sonhos, sabe, sendo desfeitos, muitos sonhos ali, querido, se perdendo com o tempo, muitos sonhos, porque a pessoa muitas vezes se sente escravizada, irmãos, pelas dificuldades, pelas necessidades, por aquilo que acontece, sabe, tudo parece que de negativo. A pessoa fala assim: estou tão ruim que se acontecer alguma coisa, vai acontecer aqui em casa, se cair raio, vai cair aqui em casa, bem que não está chovendo. A pessoa, ela traz tudo de ruim para a vida dela. Ela se sente assim totalmente escravizada, ou totalmente impotente, totalmente sem forças, totalmente isolada, querido, da presença de Deus. Ela se sente assim. Ela se sente assim. Não significa que Deus faz isso, querido. A pessoa assim, se sentir é uma coisa. Deus estar longe da pessoa, isso é outro departamento. Mas olha só o que diz o Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, a Sião, estávamos como quem sonham, aqueles que estão sonhando, ou seja, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas olha só o que ele disse ali, trazendo para si: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles estavam voltando de uma prisão, de um cativeiro. Eles foram escravizados, e eles nunca disseram, eles não disseram assim: olha, estamos escravizados por causa do Senhor. Não, de maneira nenhuma.
Eles estavam escravizados por causa deles mesmos, mas Deus havia libertado eles. Por mais que muitas vezes o homem, ele faz questão de entrar, querido, na cela, na prisão, e ele diz: eu vou ficar aqui na minha vidinha, vou ficar aqui no meu pecado, vou ficar aqui na minha vida errada. Mas ainda assim, muitas e muitas vezes o Senhor, Ele chega ali, querido, diante daquela cela, diante daquela cadeia, e dá oportunidade para a pessoa sair. Não desista, querido, de ser livre. Não desista da tua família. Não desista, querido, de ser liberto. Não desista, querido, dessa mente, querido, que faz muitas vezes você pensar em voltar atrás. Eu comentando aqui no estudo de Atos hoje pela manhã, bom, se você já assistiu a escola bíblica hoje, mas eu estava comentando sobre coisas assim, totalmente sem lógicas, de uma pessoa assim de juízo comum, de um juízo perfeito, não diria isso, com certeza não. Mas o povo, querido, estava ali saindo do Egito durante mais de 400 anos de escravidão. Eu já vou estar encerrando. Mais de 400 anos de escravidão, indo para um lugar que Deus prometeu. Eles sabiam que era uma vida de escravidão. O chicote comia solto lá. Eles não eram donos de nada. O escravo não tem nada, querido. Não tem algo para pôr nos pés. Aquilo que ele produz não é para ele. Ele só tem o que comer e o que beber para se manter. Porque ele precisa produzir para o seu senhor. Isso é um escravo. Ele não tem identidade, ele é escravo, sabe, querido? E depois que ele é usado, ele simplesmente é lançado fora, ele é descartado e perde logo sua identidade. Mas aí, querido, o Senhor tirou com mão forte ali através de Moisés e Arão. E nas dificuldades, eles sempre diziam: vamos voltar para o Egito. Lá parece que estava melhor. Você sabe o que eles estavam dizendo? Nós vamos desistir dessa caminhada porque parece que está tão difícil assim, e nós vamos voltar para o nada. Vamos voltar para a perdição, vamos voltar para aquela vida que a gente levava chicote nas costas, vamos voltar para aquela vida que ninguém nos valorizava, vamos voltar para aquela vida que as pessoas não acreditavam em nós não tínhamos identidade, tínhamos somente porta fechada, não éramos o dono de nada, não tínhamos a reputação, éramos tidos como maus. Ou seja, eles estavam dizendo tudo isso, quando diziam assim: nós vamos voltar para o Egito. É como se eles estivessem dizendo: nós vamos voltar para um lugar onde não temos identidade. Nós vamos deixar de ser filho para ser escravo novamente. Porque eles estavam, queridos, sendo trazidos para um lugar poderoso, maravilhoso, onde mana leite e mel, promessa de Deus. E eles, é como se eles estivessem dizendo assim: Senhor, nós não queremos só promessa não, nós preferimos viver uma vida de escravo, lá onde ninguém tem nada. Não, querido, no Egito, querido, a pessoa ela não pode sonhar. Sabe por quê? Porque o sonho dela nunca vai se cumprir. Sabe, no Egito, a pessoa ela nunca pode sonhar com algo melhor, nem nessa vida, porque é muito rápida, passageira, quanto mais depois dessa vida, porque não tem esperança, não tem plano, não tem propósito, não tem promessa para o Egito. Não tem, querido. Olha o que é o Egito, olha o que é o Egito. Mas o Senhor tem promessa para aquele que está disposto a caminhar pelo deserto, crendo que de noite, ainda em meio à escuridão, querido, a coluna de fogo vai clarear ele, vai guiar ele pelo caminho que ele deve andar. E também, querido, ali durante o dia o sol não vai, querido, danificar ele, porque vai haver uma nuvem protetora sobre a vida dele e vai permitir com que eles caminhem, querido, com segurança até o lugar prometido do tempo que eles devem caminhar, querido. Sabe, irmãos, nós somos chamados por uma vida onde muitas vezes a proposta é para que nós venhamos realmente a retornar, a voltar atrás, sabe? Mas Deus tem uma proposta para nós, uma proposta de vida eterna. Todos os dias, irmãos, através de insultos, através de tentações, através de provações, através de coisas que se manifestam nas nossas vidas, nós recebemos uma proposta para nós deixarmos a identidade de cristão. E nós, sem identidade nenhuma, mas para que nós venhamos a ser livres. Irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Liberdade que escraviza. A liberdade verdadeira, irmãos, não traz escravidão para ninguém. Ela simplesmente traz liberdade. Claro, tem uma direção para a pessoa seguir. Mas liberdade que escraviza, irmãos. Liberdade de voltar para o Egito para ser escravo de Faraó. Isso não é liberdade, irmãos. Isso não é liberdade. Então, irmãos, nunca desista dos seus sonhos, dos seus planos. Não deixe pessoas que tenham, irmãos, que não têm a mesma fé que você, determinar o que vai acontecer na sua vida. Você já entrou
em uma empresa trabalhar? Eu falo empresa que eu vivo mais tempo lá do que na minha própria casa. Já entrou trabalhar, irmãos, em um lugar onde tem aqueles funcionários velhos, de 20 anos para cima? Aquelas pessoas que são insatisfeitas, não conseguiram aquilo que elas realmente queriam, e você encosta do lado dele. Já chegou a acontecer isso com você ou não? Irmãos, ali é só coisa ruim que sai. Puxa, mais um sofredor. A primeira palavra que você ouve. Mais um sofredor. Puxa, você está perdido. Olha nós aqui. Tá. Mas ali está alguém que não sonha, irmãos. Tem alguém ali que não tem projeto nem para ele. Tem alguém ali que simplesmente resolveu estacionar no tempo. Quando eu olho assim e vejo, irmãos, e ouço algo assim, tem pessoas, claro, que decidiram permanecer ali, mas as pessoas muitas vezes, querido, elas querem chegar em determinado lugar, mas elas não querem pagar o preço para estar naquele lugar, sabe? Pergunta se estuda, pergunta se paga o preço, se dedica, pergunta se quer ir para a escola, se quer dormir em cima dos livros, se quer aprender alguma coisa. Então, irmãos, essas palavras às vezes acabam acompanhando a vida da pessoa o tempo todo, sabe? Eu quero dizer para você, querido, que quando você mergulha, quando você viaja, quando você realmente entrega a tua vida para Jesus, você pode ter certeza, querido, que sempre as palavras de Deus para a tua vida, sabe? E não temas, eu te ajudo, eu sou contigo. Porque Deus, Ele conhece o interior, o meu interior. O Senhor sabe que todos nós temos adversidades, temos provações, temos lutas na vida, principalmente quando sairmos dessa porta para fora. Todos nós temos. Eu sei que muitas pessoas, elas vão receber assim, irmão, vão sair daqui pisando, chutando o capeta pela rua e declarando sobre a tua vida que elas vão vencer, e não tem quem tire isso do coração dela, eu sei disso. Mas eu sei também que algumas pessoas vão dizer assim: mas será? Aquele magrelo fala isso porque a vida dele é boa. O meu galo canta 4 horas da manhã, e o teu? 4 horas. Canta cedo, né? O reloginho toca cedo. Então, querido, sabe, mas não, irmãos, nós estamos dispostos a lutar. A partir do momento que nós assinamos um contrato, seja com quem for, nós estamos dispostos a lutar, pague o preço que for. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, sabemos muito bem da recompensa que nós temos com Ele. Ele colocou uma família nas nossas mãos. Ele colocou a identidade em nós, que nós somos como que um livro lido pelas costas. Por onde a gente passa, irmãos, as pessoas sabem quem nós somos. E não adianta não falar, logo vão estar chamando você de irmão, de alguma coisa assim. Ô irmão, vai só estreitando o caminho, né? Tem lugar que nem nome a gente tem, né? É pastor, é irmão, é isso, é aquilo. Perde até um identidade, perde até um nome nesse sentido, sabe? Se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus, se coloque de pé. Mas eu queria que você saísse, querido, dessa noite, desse lugar, com uma palavra registrada, guardada, gravada no teu coração. Que Deus tem coisas grandes para a tua vida, querido. Olha esse povo quando saiu do cativeiro, saiu como quem sonham. Saíram, querido, sonhando, saíram querendo, projetando já coisas para a sua própria vida. E os projetos não podem parar dentro do nosso coração, eles precisam existir, eles precisam estar vivos dentro de nós. Pastor, mas o mais é inimigo nosso, irmãos, não tem mais. É o que a palavra de Deus diz. Jesus diz que nós precisamos acreditar assim como diz as Escrituras. O mais, o tá bom, é assim mesmo, irmãos, isso é o nosso inimigo, deixa para lá, irmãos. Nós acreditamos que a palavra de Deus é verdade, e se Deus diz para nós, querido, é verdade. Se Deus abençoa a nossa família, pode não estar do jeito que nós gostaríamos, mas nós vamos continuar orando, porque essa palavra permanece viva para cada um de nós. Viva, irmãos. Porque aquele que prometeu não está morto, irmãos, ele ressuscitou, e isso vivifica a palavra dele dentro de nós, irmãos. Se fosse um livro de autoajuda, você podia dizer, o sujeito até morreu. Não, o que liberou a palavra para nós, ele vive, sabe? E essa é a perturbação de Satanás, e essa é a nossa vitória. Jesus vive, e Ele tem palavra liberada para as nossas vidas. Quando tomamos posse dessa palavra, querido, nós com certeza vamos estar na condição de mais que vencedores, amém, amado? Toma posse, querido, para a tua vida em nome de Jesus. Não aceite o não, querido, mas sempre, querido, viva pelo sim e pelo amém que Deus liberou para a tua vida. Toma posse, guarda isso dentro do teu coração em nome de Jesus Cristo. Fecha seus olhos, querido, nessa hora nós estaremos orando. Nós estaremos intercedendo pelas famílias que estão presentes aqui nessa noite, apresentando também as famílias que são alvo de oração. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos, Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós damos graça, Senhor, a Ti, por cada família, Deus, que está aqui, Senhor, nessa noite,
às vezes, Deus, nós não temos, Senhor, todos os membros da família aqui, mas nós temos um representante, e isso significa muito, Pai, porque nós sabemos que Deus, assim como um representante representa a nação, também, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite representa toda a tua família, e nós declaramos, Pai Santo, nessa noite, que nós não aceitamos o mal sendo introduzidos, Deus, dentro dos lares, nós não aceitamos o mal, Deus, entrando, Senhor, nas casas, imaginando que aquele espaço eles receberam e aquela liberdade eles têm. Não, não tem. Mas nós repreendemos todo o mal, toda obra contrária, todo o espírito diabólico, nós mandamos embora no nome de Jesus Cristo, porque na casa dos seus filhos não pode haver encantamento, na casa dos seus filhos não há maldição, na casa dos seus filhos não há maldição sem causa que ela venha repousar e ela venha prevalecer de maneira nenhuma, e não há causa, Deus, na casa dos seus filhos, porque o sangue do Senhor Jesus está sobre a casa deles, está sobre a vida deles, então a maldição não tem poder, e se ela vier por um caminho, por 7 caminhos, ela fugirá em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós liberamos, Deus, a paz, Senhor, sobre o lar dos teus filhos, nós liberamos, Deus, a bênção sobre a vida dos teus filhos, Pai, nós liberamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, a compreensão, Deus, nos lares, Senhor, que os teus filhos, Deus, aprendam a lutar, Senhor, a cada dia, por aquilo que eles querem, Senhor, pelas suas famílias, Senhor, pela saúde, Deus, dentro do lar, pela paz dentro do lar, Pai, no nome de Jesus, o teu Espírito Santo seja o mediador, seja aquele que esteja intermediando, Senhor, causas, Deus, dentro do lar, Pai, em nome de Jesus. Se até mesmo alguns, Senhor, dos que estão aqui nessa noite, entraram aqui, Senhor, de cabeça baixa, Pai, em nome de Jesus. Jesus, Ele morreu na cruz, para que nós viemos a levantar a cabeça e nós olharmos para Ele, não temos motivo nenhum para nós estarmos olhando para baixo, porque o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz, tudo que é do seu agrado, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai, a paz, declaramos, Deus, a fé, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, declaramos, Deus, a libertação, declaramos, Deus, a cura, declaramos, Deus, salvação nos lares, Pai, em nome de Jesus. Senhor, os teus filhos vieram, Senhor, aqui nessa noite por uma causa, e eles têm essa causa em seus corações. Eu te peço, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Senhor, até mesmo receba, Senhor, essa oração, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, por mais que não saia palavras da boca, Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe aquilo que tem no coração de cada filho teu, de cada filha do Senhor. Recolhe essas orações, Espírito Santo, e apresenta a Jesus Cristo, e isso seja levado a Deus, para que o Senhor possa executar a obra na vida dos teus filhos, Pai, para teu louvor e para tua glória, Deus, em nome de Jesus Cristo. Apresentamos, Pai, em família, alvo de oração, Pai, nessa noite, a vida, Senhor, do nosso irmão Evelino, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, dessa família tão amada, Pai. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do pai, da mãe, do filho. Abençoa, Senhor, toda a casa. Abençoa os seus projetos, as obras das suas mãos, Pai. Esteja abençoando. Como também, Senhor, a família do Roberto, Pai. Esteja, Deus, naquele lar, levando, Deus, a paz, levando, Deus, a cura, a libertação sobre esse problema, Senhor, que ele está passando, essa enfermidade, Senhor, na coluna, Pai. Sara, Deus, em nome de Jesus, ajusta todas as coisas, Pai. Meu Deus, para o teu louvor e glória. E nós vamos se celebrar enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao nome de Jesus? Você pode declarar o nome de Jesus? Deus é maravilhoso. Aplauda o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E já